pessoa fala, mas eu posso fazer a autoanálise? A autoanálise, ela só pode ser feita se houver o analista. Porque às vezes você fala, bom, eu penso assim, aí você vai do outro lado. Né? Então tem que ter um outro. E tem que ser um outro que tenha uma formação, uma percepção, para ele poder perceber qual é o aspecto que você precisa corrigir, analisar, avaliar. E é aí que entra o psicanalista. Senão o amigo resolveria. A pessoa fala, mas o psicanalista é aquele que dá conselho. Não, não dá conselho. Não dá conselho. Pelo contrário, às vezes a pessoa fica... vou ter que... Mas isso aqui está com bateria. 14%. 14% só? Uhum. Tem que fazer isso, então, que você estava pensando. Espera aí um pouquinho, pessoal, aí da internet. Eu posso falar por experiência própria. Eu precisei fazer terapia uma questão de pós-parto. Uhum. Eu precisei fazer terapia na linha de psicanálise. Eu descobri que eu sou uma pessoa decidida, firme, isso e aquilo. Na verdade, eu descobri que eu sou mal educada. Então, assim, a minha psicóloga falava, ela dizia assim, você é uma ervinha indomável. Você é uma ervinha selvagem. Sua mãe te deixou com a corda solta. Então, assim, quando eu perguntei aquele exemplo da mãe durona, isso e aquilo, na verdade, minha mãe fria, mais fria porque eu teve que trazer um sustento, e minha mãe é um reflexo de uma família fria. Não que eles sejam frios emocionalmente, eles são frios na questão da relação, da fé. Porque minha mãe, hoje eu enxergo amor, mas até ano passado eu não enxergava. Então, minha mãe era minha irmã. Porque se ela falava não, eu batia de frente. Se eu falava não, eu batia de frente. Sempre. Eu sempre fui uma excelente filha. Não dei trabalho nenhum. Com exceção dessa questão de... E o pai é ausente? Me abandonou. Então, é porque aí que está o problema. Não é sua mãe que é o problema. É o abandono. Porque como ele te abandonou, ele não pôde te castrar. Sim. Agora você tem que se castrar. Aí eu vou falar. E sabe qual foi a decorrência da minha depressão pós-parto? Uma separação. Então, assim, eu entendi que eu não sei me comportar diante do abandono. Ninguém sabe. Mas, assim, no meu caso, mais agravado, porque o amor da minha vida, que foi meu pai, foi embora. Então, eu transferi todo o amor. Eu criei dependência afetiva nele. Porque eu via essa figura masculina como a salvadora da pátria. Ele que vai me fazer o amor. Aí, nesse período todo, descobre-se que não existe amor próprio, existe carência, existe insegurança. Então, nessa questão de será que eu sou muito reativa? Eu tenho iniciativa, isso aqui eu sou pavio curtinho. Eu sou professora, eu costumo falar com os meus alunos. Minha paciência é do tamanho do pescoço de uma minhoca. Tinha minhoca, não tem pescoço. Então assim, eu descobri dentro da terapia que essa minha falta de paciência é somente insegurança. E eu não sabia que era insegurança, porque eu já tomou, levou. Então, a partir do momento que eu comecei a me castrar, eu começo a questionar. Eu começo a se acelerar. Mas eu viro e falo, é só insegurança. É só falta de paciência. Mas eu tenho vontade de... Mas isso é crescimento. Mas tem um... Isso é maravilhoso. Olha, você conseguindo falar nisso num monte de E eu não tenho problema assim. Aí, ela olhou pra mim, assim, minha terapia, você só tem... ela chegou a usar, de acordo com a psicanálise, você é imaculada, você não possui traumas sexuais, tal, isso e aquilo. Você tem essa questão do abandono, que você criou uma dependência afetiva por uma questão da falta do seu pai, e falta de afeto. Bom, falta de afeto. E como você não tem essa mãe carinhosa nesse aspecto de... porque você é do toque. Seja assim com seus primos, seja assim com seus alunos, seja assim, vai para uma igreja, que a igreja tem esse calor de toque. Então, assim, eu consigo analisar e eu sempre tive... E ela falou, você não ficou doente, porque justamente por você ser explosiva e você ser sem vergonha. Eu falo mesmo, né? Então, assim, eu não guardei isso pra mim.
Porque a minha irmã, por exemplo, ela tem dificuldade de sair. Então, minha irmã ela tem várias Uma reação diferente. que eu não tenho. Por exemplo, a coisa não talvez precise trabalhar mais um pouco. Por exemplo, na sua cabeça, a qualquer momento o cisto vai embora. Ele vai te deixar. Porque seu pai te deixou. Ele é o seu pai. Então ele vai te deixar. A qualquer momento ele vai embora. Então é assim que você sente. Então você precisa dialogar com esse sentimento o tempo todo. E vai ter que fazer isso pela vida inteira. Mas aí eu vou jogar mais uma questão. Quem sentiu necessidade de fazer terapia? Legal. Mas pode ter certeza que aí que tá. Ele está fazendo terapia não é por você, é por ele. Sim, mas são questões diferentes. Mas a partir das minhas janelas, ele conseguiu enxergar. Foram as minhas janelas abrindo. Porque também você é a mãe dele. Então, ele tem que saber por que ele buscou uma mãe abandonada, uma mãe insegura, uma mãe controladora, que tem mandona, porque tem que controlar, porque se você controla, você não abandona. Né? Então, inverte, né? E aí, mas ao mesmo tempo que é controladora, é dependente. Por que é dependente? Porque teme ele ir embora. Meu pai vai embora. Mas aí que é interessante a questão da dependência. Porque ninguém me enxergava como independente. Porque eu era dona do meu nariz, dependente. Dona do meu nariz, concursada, primeira pessoa comigo no período da Claro, controlador, ué. Controlador se dá bem na vida. Esse é o lado bom do controle. Aí, assim, quando tudo aconteceu, nem eu sabia que amava tanto. Então, assim, a dependência afetiva, ela é muito sutil, assim, pra quem Não, você não amava tanto, você só ama. Não existe tanto. A gente só ama. Você o ama, vocês são casados há muito tempo, eu sei de vocês, mas você só ama. O que você passou foi um processo de dependência paterna, que é diferente. Se mistura as duas coisas, aí você não consegue se libertar. Então, assim, você o ama e também tem medo que ele vá embora. Então, não é com amor que você tem que dialogar, porque isso é legal, é natural. Você tem que dialogar com esse medo, esse pavor de que um dia ele vai te abandonar. E como é que você faz isso? Quando você reescreve a história com seu pai. É lá com seu pai que você tem que acertar as pontas. E não com o Cícero. Entendeu? Mas aí tem o Cícero, ele fica bravo comigo que ele fala, você expõe demais. Eu não tô nem aí. Mas a gente tem no curso a análise de grupo. Hein, gente? É legal isso? Muito legal. É a parte alta do curso, não é assim, né, Yuri? A gente tem no curso a análise de grupo. Na análise de grupo, aí os alunos eles abrem o coração. Então, igual você está fazendo aqui. Aqui está vendo a situação semelhante. É legal isso. Descobriu, não vou falar que eu vou falar mais, mas também existe codependência do outro lado. Mas é porque aí, de novo, não tem nada a ver com você. É a mãe dele. É com a mãe dele que ele tem que se acertar. Né? Até porque não pode esquecer que ele casou com a mãe. Nossa Senhora. Eu casei com meu pai. Todo mundo se tratando. Se eu conheço minha mãe, Pois é, rapaz. Fala assim, mas aí sente falta. Então não tá casado com ela, né? Eu casei com ela, né, Thaís? Sim, E quando a mãe não castra o filho? Como é o comportamento? É a mesma Aí, coisa. ó. Aqui atrás. Olha, tem uma coisa mais que evidencia a não castração, mais não castrador do que eu estava vindo de uma palestra lá em Minas. Aí eu passei ali naquela região de Bom Jesus e estava sintonizado. Eu sempre ligo a rádio local. Eu gosto de ligar a rádio local para saber o que está acontecendo. Aí liguei numa rádio de Bom Jesus, acho que era Sintonia, o nome, mas FM. Aí o locutor falou assim: agora nós vamos. Agora é o momento de falar com o ouvinte. Aí, alô? Quem está falando? Está falando
aqui é Marcineide. Estou inventando o nome aqui. Marcineide. Oi, Marcineide. Você quer oferecer a próxima... Você quer qual música? Aí ela botou uma música bem romântica, daquelas que de dor de cotovelo, aquela coisa toda de sertanejo, né? E aí, você quer oferecer para quem? Ela disse, eu quero oferecer para o homem da minha vida. Hoje ele está fazendo aniversário. Aí eu pensei, é o marido dela. Que mulher apaixonada pelo marido, né? Ele está fazendo aniversário. É o Isaldino, está fazendo 13 anos hoje. Ele é o amor da minha vida. Eu disse, coitado, Isaldino. Primeiro pelo nome, e segundo, pela carga que ele vai carregar. Era o filho. Cadê o pai, né? Cadê o marido? Essa mulher não tem marido, gente? Então, quer dizer, ela podia falar, também ofereço para o meu marido. Não, só o Isaldino, que é o amor da vida dela. Se tiver filha, também não vai aparecer na lista. É só o Isaldino que vai aparecer, que é o filho. Então, essa é a mãe que não casta. É o que a gente chama de síndrome de Jocasta. Que ela também faz o jogo. Ela quer reter o filho. Ela não quer que o filho se case. Nenhuma nora presta para ela. Porque ela quer manter o filho. A sogra que baixou, né? Vai embora. Mas às vezes a sogra é analisada também, né? Essa sogra é analisada. Aí eu falei, né, que já adiantei isso aqui, o descaso para com o infantil, né? Então, fala que há um descaso, uma falta de atenção com a sexualidade infantil, faz parte da opinião popular sobre a pulsão sexual, que ela está ausente na infância e só desperta no período da puberdade. Então, é isso que se discutia antes de Freud. Freud fez uma revolução. Imaginava-se que o ser humano só tinha sexualidade na puberdade. No século XVIII, sabe o que acontecia? A roupa do menino era o mesmo da menina. O menino vestia saia até 12 anos. Vestia vestido. A mãe usava a mesma roupa. Né? Aí, a partir dos 12 anos, que ele ia vestir a primeira roupa masculina. Porque não tinha sexualidade. É assim que a gente vive. E é assim que a gente vê até hoje. Hoje os meninos eram batizados com os roupões, né? Que era a roupa da menina, da irmã. A irmã, ele herdava isso da irmã. A própria irmã, que mais velha, no caso, né? Mas esse não é apenas um erro qualquer, e sim um equívoco, diz Freud, de graves consequências, pois é o principal culpado da nossa ignorância hoje sobre as condições básicas da vida sexual. Nós somos ignorantes das condições básicas da vida sexual. A gente não sabe sobre sexo. Não sabemos. E a gente fica apavorado. Quando fala em sexo da escola, por que eu tenho tanto medo? Porque eu não sei. Vão ensinar para o meu filho na escola o que eu não sei. Que eu também não ensino para ele. Eu morro de rir que a pessoa fala, educação sexual tem que ser em casa. Mas quem vai ensinar? Pai e a mãe também não sabem. E tem aquela cultura da vergonha de falar que isso é uma pouca vergonha. Não, e quando muita gente sabe do aparelho genital masculino e feminino, mas o sexo não é só isso. Eu tive um problema na minha sala, eu trabalho com uma turminha de segundo ano, 8 anos, 7, 8 anos, que eles estavam tendo pornografia. Eu trabalho numa comunidade muito tranquila, que eles não têm ainda acesso a essas coisas com tanta liberdade. E estavam acontecendo uns casos assim, de sexualidade, eu fui pescando aqui, pescando de lá, descobri que um menino específico estava ensinando sexo para os meninos. Aí eu fui investigar, o X da questão, o menino pegou a mãe transando com o pai. Acusado, o menino foi acusado. E eles e o menino 12, tá só perdendo a inocência. Claro, foi abusado sexualmente. Só que Isso é abuso. O menino educado e tal, não sei o quê. Aí eu tive que abrir o verbo. Graças a Deus eu não tenho pudor com relação a linguagens. E assim, que eu tô acostumada a trabalhar com 5º ano, não chega a 4ª série. Então lá estuda sexualidade, com cartaz e tal. Aí eu coloquei todos os meus alunos sentadinhos, nem sei se eu fui didática, assim, mas coloquei todos sentadinhos e eu dialogo muito com eles, tá? Eu deixo eles falarem, abaixo o dedo, que agora é fulano que vai falar. Então,
meu processo profissional, a aprendizagem está em segundo plano. Eu primo pela afetividade. Porque uma criança que é amada, ela aprende. Isso. Então, assim, Isso é eu absoluta. vejo, eu abraço, eu ouço. Tem criança que aprende a ler, a mãe fala, o que você faz? Eu falei, eu ouço só comigo. Eu ouço a informação. Então, assim, coloquei todos sentadinhos e eu falei pra eles, olha só, sabe peru? Peru é um animal. Serpentes, perereca, é um animal. Vagina, tal. Isso, linguagem correta. Eu fui falando, assim. Aí as colegas do lado ficando de bochecha roxa. É, eles ficam me Eu falei, vergonhando. não, isso que aquilo. Aí, o que acontece? Com naturalidade. Aí, eu já tive o tato de fazer dois grupos, meninas e meninos. Porque também já são diferentes. A menina tem menstruação, tal, menino. O menino vai ter a poluição noturna. O que é? Eu fui explicando. Mas não falando do ato sexual, mas falando O corpinho deles. fisiologia. Que é isso, é o corpo São deles. informações. Então, assim, hoje, aí eu trabalhei com a música da Galinha Pintadinha, porque eu precisei fazer texto fatiado, tirar as tirinhas para remontar a música. Aí tinha lá, o doutor era um peru. Ninguém viu, porque peru é um animal. Entendi, legal. Então, assim, eu penso que essa minha cara de pau, que eu não tenho pudor em falar certos aspectos, e é interessante, eu não tive liberdade com a minha mãe. Eu não tive um adulto para me orientar. Foi tudo por educação escolar. Mas isso é o lado bom da controladora, porque você é pervertida. O bom da mulher controladora é que ela é pervertida. Pervertida é que ela fala o que ela pensa, ela diz o... Então ela não é recalcada. Enquanto que a mulher castrada, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A mulher castrada, ela vai lidar com recalque. Então ela vai castrada. Você, como não foi castrado, seu pai não estava presente, não te castrou, automaticamente você se tornou uma pessoa pervertida. E isso aparece na sua linguagem. Né? Mas a sexualidade, ela deve ser abordada com a criança nesse nível. Quisera eu, meus filhos terem sido seus alunos. Excelente, parabéns. Mas vai além disso. A vida dois, o casal, eles têm dificuldades. Às vezes, um dia uma senhora falou para mim assim, tem 4 anos que eu não transo com meu marido. Você tem noção que seu marido te trai, né? Eu acho que dá. Não, você não precisa achar, mas você pode ter certeza. Porque como é que você vai ficar casado com uma pessoa durante 4 anos sem transar? Nem no mosteiro. Né? Sabe? Então as coisas assim muito malucas. A mulher que se queixa porque o marido não procura. Eu digo, por que ele tem que te procurar? Você está escondido em algum lugar, é isso? Você fica debaixo da cama e fala, ei, aquela brincadeira, unidor, vou contar até 10, aí você esconde, fica esconde. Não, Luiz, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele não me procura na cama. É porque você não esconde na cama, você fica lá exposta, você fica escondida. Não, aí eu falei, eu sei o que você está dizendo. Eu estou dizendo assim, por que ele tem que te procurar? Quem disse isso? Não, porque é assim. Não, não é assim. Não é você que está querendo? Que está com fome, que tem que ir atrás da comida. O incomodado é que se mude. Então, sabe, isso parece absurdo, mas isso é uma realidade na vida dois. Aí eu falei assim, imagina como é difícil para o homem que sempre procura. Ele te procura, aí você transa com ele. Aí te procura de novo, você transa. Aí te procura, você está menstruado. Fala, você não quer menstruar. Tem mulher que não quer transar quando está menstruada. Tem nojo, e a cultura, uma série de coisas, nada. Né? E aí é um direito da mulher. É uma questão cultural. Mas não é uma regra, não é uma necessidade. É uma questão da mulher, da pessoa, da educação que ela recebeu, etc, etc. Muito bem. Aí o cara procura, ela está menstruada. Diz, hoje eu não gosto não. Aí ele vai sentir rejeição. Aí ele diz, você tem noção o que é sentir rejeição? Pois é. Ele se sente rejeitado. Aí sabe qual vai ser a prova que ele vai te procurar? Ele vai ficar pensando. Se ele te procura. E se ele te procura, você dizer não para ele? E a dor de cabeça, que é uma praga, que não cola mais, mas que usou muito no passado? Eu estou com dor de cabeça, quando não queria transar. Então, para ficar certinho, todos os dois têm que procurar. Você está afim, você procura. Ele está afim, ele procura. E pronto. Quando ninguém procurar, porque ninguém está afim. Aí tem que procurar
uma maneira de passear, um hotel fazenda, porque senão também se ficar, ninguém procura, também vira dois irmãos, e aí complica. Porque o sexo é o combustível da vida deles. Ah, mas existem casais que não transam. Mas é a exceção, e a exceção não faz a regra. Então, nós somos muito ignorantes da sexualidade. A gente tem vergonha de conversar com o nosso próprio parceiro, com a nossa própria parceira, com a esposa, com o marido, com o companheiro, com a companheira, sobre a sexualidade. Surge fica aquela coisa, a pessoa fica corada. Minha esposa, não sei nem se ela autorizaria eu falar isso, mas como ela não está aqui. Ai, Como é que chama ele, gente? Que eu adoro, lá de Recife, aquele pernambucano, que escreveu o Alto da Compadecida. Me ajuda aí. Ariano Suassuna. Nossa, eu sou apaixonado por Ariano. Ariano diz assim, uma vez a pessoa falou comigo assim, Ariano, você sabia que você tem duas caras? Aí ele falou, não, você tem duas caras. Ele falou, você acha que se eu tivesse duas caras, eu ia usar essa aqui, eu ia usar a outra. Essa é horrível, eu só tenho uma. Aí o cara falou assim, mas por que você acha que eu tenho duas caras? Porque você fala das pessoas pelas costas. Você não fala na cara da pessoa. Então, se eu falar mal da pessoa na cara dela, ela vai brigar comigo. O que custa esperar ela ir embora para falar mal dela depois? É um barato, né? Eu disse, é verdade, né? Mas, aí domingo, Jailza começou a receber uns telefonemas de gente, números estranhos, ela não atendia, vinha outro, ela não atendia, até que ela resolveu atender. Era um cara convidando ela para o programa, perguntando, quanto é que é para você fazer isso, tal posição? Aí você está enganado, você errou o telefone. Ele falou, não errei não, eu estou aqui com o anúncio e aqui está seu número. Uma pessoa anunciou no Jornal A Tribuna, uma garota de programa, e o pessoal que digitou botou o nome da Jailza no lugar. A mulher tomou prejuízo, né? E o telefone não parava de tocar. E a Jailza perdeu o sossego. E aí não parava de tocar. E aí ela atendia um, atendia outro, e cada um tinha uma proposta. Onde é que é mesmo e tal? Não, eu não sou dessas coisas. Eu sei, geralmente é um charme, a pessoa faz, é porque é mais caro, não sei o quê. Então, ela ficou incomodadíssima com isso, né? Quer dizer, Dá para ganhar uma grana. não é? Ela falou, nossa, o negócio dá dinheiro, é um ótimo negócio. Eu falei, pois é, qual é o empreendimento? Se eu anunciar lá, Aloysio psicanalista, não vai ter tanta gente ligando para mim. Não, estou falando processando o jornal. Sim, também. Aí ligou pro jornal e tal, e até pensou nisso, a gente até pensou em tirar uma graninha, mas deixa eu falar. Mas aí é o seguinte, aí ela veio conversar comigo, né, que estava acontecendo isso, e aí ela estava entendendo, não, é legal, isso significa que você está cotada aí. Então o casal tem que ter essa liberdade de conversar sobre sexualidade. E isso a gente não tem, por causa disso aqui. Eu sinto falta de um sexólogo, a gente não tem. Um psicanalista, ele faz esse papel também, mas o ideal é uma pessoa que fosse especializada nisso. Tem mulher que não consegue se masturbar, não conhece o próprio corpo, não teve. Tem uma paciente que nunca teve orgasmo, hoje, uma jovem, por uma questão de trauma, foi abusada, etc. Mas como é que ela não conversou isso com o marido? Como é que é isso? Né? Então, e aí há um limitante numa civilização machista. Se eu começar a mostrar para a mulher como é que ela vai se masturbar, como é que ela vai tocar no corpo, ela pode achar que eu a estou assediando. Então, quando eu percebo que há uma dificuldade grande no campo sexual, na relação dela com ela mesma, eu tenho que encaminhar para uma colega que eu sei que tem facilidade de trabalhar isso com ela, para essa colega trabalhar, para eu não sofrer o risco de ter um processo de assédio sexual com a paciente. Então, são as limitações. E essa ignorância se dá exatamente por causa da infância, o Freud vai dizer, né? É certo que a literatura sobre o assunto encontramos notas ocasionais acerca da atividade sexual precoce em crianças pequenas, sobre ereções, masturbação e até mesmo atividade semelhante ao coito. Mas veja, notas ocasionais, como se fosse
uma exceção. Sabe? Então, assim, se uma mãe flagrar o filho se masturbando, criança, ela fica desesperada. Porque não tem informação sobre isso. Uma colega ligou para mim e disse: Luiz, minha filha foi abusada sexualmente. Eu disse: qual a idade da sua filha? Ela falou: tem 3 anos. Eu disse: por que você acha que ela foi abusada? Ela podia ter sido abusada mesmo. De cada 10 pessoas, 4 foram abusadas. Nós estamos aqui em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 3 vezes 4, 12. Quer dizer, entre nós, de 4 a no mínimo 5 pessoas sofreram abuso sexual em algum momento da vida. Isso é muito grande, sim. Ninguém imagina que é tão alto. Então, eu disse: qual foi o sintoma que você percebeu? Ela é psicanalista, né? Ela falou: olha, a minha filha, ela está se masturbando. É normal. Não, Aloysio, masturbando de verdade, cara. Ela põe o dedo dentro da vagina e toca o dedo. E aí eu falo assim: filha, vamos comer pipoca. Aí eu estourei pipoca e falei: vamos comer pipoca. Ela vai ter que pegar a pipoca, vai ter que tirar a mão de dentro da calcinha. Ela pega a pipoca, come e enfia a mão na calcinha de novo. Então, eu acho que a minha filha foi abusada pelo pai dela, porque ela é separada, né? Tá doido para poder se vingar do ex, é o motivo. Pelo pai dela, eu falei: não, sua filha não foi abusada. Sua filha descobriu a sexualidade, é normal. É normal na idade. Ela está com 3 anos, é a fase fálica. Aí ela disse assim: e o que eu faço? Eu digo: não faça nada, porque qualquer coisa que você fizer vai atrapalhar. Eu duvido que você vai acertar. Então, o bom mesmo é você não fazer ela que você já fiz. Eu disse: bobagem, não foi? Não, até porque eu combinei com ela e falei assim: filhinha, aqui em casa você pode fazer isso. Você só não deve fazer isso na escola. Muito bom. Agora sua filha vai entender o seguinte: escola não é lugar de prazer. Ela vai ter dificuldade em aprendizado. Ela vai ter dificuldade na escola. Mas ela ia fazer isso na escola? Sim. Mas e aí, o que ia fazer? Ué, a professora preparada ia saber conduzir. Não tem que fazer nada. Daqui a pouquinho passa a curiosidade. Ela vai tocar em outra parte do corpo. Talvez a orelha, ó. Isso é uma maneira de masturbação. Tem gente adulta que faz isso, sabe? Eu tinha um colega que adorava estudar comigo. Eu sei quem é. Ah, é? Você sabe? Eu sei. Adora toda a pós-graduação que eu ia fazer, ele ia. E ele queria sentar perto de mim. E eu falava: rapaz, larga a mão da minha orelha, deixa deixar. E ele ficava lá, o professor falando, e ele na minha orelha. Faz na sua. Então, é um tipo de masturbação da criança, que às vezes vai até a fase adulta. Né? Então, não necessariamente, né, a masturbação não está ligada necessariamente à genitália, como no adulto. Mas elas são sempre citadas apenas como processos excepcionais, curiosidades, ou exemplo assustador de depravação precoce. Como assim, gente? Depravação? Uma criança. O que o adulto faz? O adulto transfere a malícia dele para a criança. Entendeu? A malícia está aqui, ó. Não é a criança que tem. Tem que ressignificar essas palavras. Então, sabe? Então, assim, como depravado? É uma criança. Alô? É uma criança. Mesmo que ela tenha interesses sexuais adultos, ela foi abusada, ela continua sendo criança. É um crime que foi praticado com ela. Ela não é uma criança criminosa. Criminoso é quem abusou dela, quem estuprou ela. Esse é o criminoso, não ela. É uma criança. Então, essa relação que é estranha. Normalmente, a pessoa que está muito preocupada com essas coisas, que se incomoda muito, é porque ela traz com ela. Freud chama isso de projeção. Eu encontrei um homem que estava numa feira do livro, ele lá conversando tem alguma coisa sobre homossexualidade, que eu quero ler, que eu acho homossexual um depravado, um safado, um absurdo, uma abominação, não sei o quê.
Eu fiquei escutando um homem parando, conversando fiado com a vendedora. Quer dizer, aí ele não queria comprar livro, ele queria encher o saco da pobre da moça, porque ele dizia dar conceito, é só o livro, ela dizia onde ele estava, ele pegava e ia embora. Um senhor de uns 70 anos por aí. Aí eu cheguei perto e falei, por que você diz isso? Porque mas o senhor já conversou com um homossexual? Já. E são todos assim, uns verdadeiros degenerados. Olha, eu sou psicanalista. Eu atendo ser humano há mais de 10 anos. Já atendi aí uns 100 números de homossexuais. E eu discordo da sua opinião. Agora, o que o senhor acha? Você acha que a sua opinião é mais coerente que a minha? Eu que sou um profissional e o senhor que tem a sua opinião? Aí ele falou, mas você acha que existe? Deus fez o homem e fez a mulher? Ele disse que é para um transar com o outro. Não, ele não disse isso, que ele está dizendo que é o senhor. É verdade que ele fez o homem e a mulher, mas ele nunca disse que o homem tem que transar com a mulher. E a mulher tem que transar com o homem. Aí ele falou assim, e pedofilia? Eu falei, pedofilia é crime. O adulto que está usando a imagem infantil para a sua fantasia sexual. Mas normalmente, eu falei para ele, o pedófilo é um doente. O pedófilo é uma pessoa que foi abusada. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou, eu passei a minha juventude inteira no meio da sujeira, transando com homossexuais, com prostitutas. Ele era um homossexual e não sabia. Nunca consegui ficar casado. E meu primo me estuprou, eu tinha 7 anos de idade. Ele tinha 70 e tantos anos. Disse, então o senhor é pedófilo. Eu falei, sou. Olha só, ele estava xingando a si mesmo. O senhor é pedófilo. O que é pedófilo? É o cara que vive, ele armazena cenas, filmes de crianças. Então tem um pedófilo que explora, que filma, e o que consome. Os dois são criminosos. Os dois são criminosos, porque consumir é crime também. Volte e meia aqui no Espírito Santo, pega um monte. Não dá nada porque só dá notícia que prendeu, mas não nem divulga o nome. Sigilo, engraçado. Quando pega o Zezinho que roubou a padaria, dá o nome completo dele, fotografia. Agora, quando pega um pedófilo, sigilo de justiça. Por que sigilo de justiça? Porque é juiz, é médico, é advogado, é professor universitário. Então tem segredo de justiça. Então, aí ele começou a chorar e aí falou que ele tinha sido estuprado, que ele tinha sido abusado, que ele era pedófilo. Aí eu entendi por que ele queria o livro. A moça ficou assim meio assustada, né? Eu falei, olha, você não tem alguma coisa aí? Ela falou, tem isso aqui e tal. Aí eu fiz um atendimento ali. Então, o que acontece? A ideia da depravação está na cabeça da gente. Aquela mãe que fala, olha, você não pode fazer isso, é coisa de prostituta, isso é muito feio. Para criança de 2 anos, de 3 anos, ele olha para a mãe, o que você quer dizer com puta, com prostituta? Nem sabe o que é isso. É a cabeça do adulto. É julgar a criança com a cabeça do adulto. Ela não está. Ela não recebeu a aula da professora ali ainda, como é que ela vai saber o que é uma coisa e o que é outra? E quando recebe, é essa coisa absurda. É o piruzinho, pintinho, perereca, barata, aranha. E com a mulher, eles são mais maléficos ainda, porque o nome do órgão sexual da mulher é pior, porque o homem pelo menos é pintinho, peru. Agora a mulher é aranha, é perereca. Perseguida. Olha só, os apelidos são horríveis, cada um pior que o outro. Pois você tá vendo? Só coisa assim. Confunde a criança. A criança fala, não sei o que é periquito. Ela vê um passarinho voando. O que é aquilo ali, pai? Aquilo ali é periquito. Mas aquilo lá é periquito. Entendeu? Não entende. Por que não usar o nome certo? Aí a pessoa acha que é imoral usar o nome certo. É imoral usar pênis. E não usar o nome correto, coerente, adequado, né? Um amigo que é médico, que a irmã também é médica, ele contou que ele estava... A irmã foi visitar a irmã
Chegando na casa da irmã, ela estava com a visita. E aí, estava conversando com a visita, falou, ó, fulano, fica com a minha filha um pouquinho, aí, enquanto eu termino de me desvencilhar da visita, depois eu dou atenção a você. Aí ele ficou brincando com a sobrinha, né? Aí ela falou assim, tio, eu tô com coceirinha. A menininha, de 3 aninhos. Aí falou assim, coceirinha? Aonde? Ela falou, na baratinha. Baratinha? Aí ela mostrou que era na vagina, né? Aí falou, baratinha? Não, filha, isso não é baratinha. O nome disso é vulva. A vulva é a parte externa da vagina. Aqui, nesse carocinho aqui, é o clitóris. Tem um carocinho que é o clitóris, faz a vulva. E a parte completa é a vagina. Ah, eu tenho vagina, tio? Tem. Ah, que legal, eu tenho vagina, tenho vulva. Aí foi pra sala, quando a mãe invadiu a sala, a mãe conversando. Mamãe, a senhora sabia que eu tenho vagina? Tem vagina. Aí a mãe... Na frente da visita, a mãe ficou corada quando despachou a amiga, voltou, mas que coisa, hein? Olha que serviço você me faz. Olha o que você está ensinando para sua sobrinha. Falou, o que eu estou ensinando? Eu estou admirada com você. De falar com ela que ela tem uma barata no meio das pernas. Você não tem um outro nome, não. Barata é um troço asqueroso. É um trem que... É uma coisa que só Deus que criou sabe para que serve. Ninguém sabe para que serve a barata. A formiga serve para cavar, para fofar a terra. Agora a barata ninguém sabe. Você vai botar o nome disso no órgão sexual da sua filha. Você sendo uma médica, dizer que deu uma dura nela. Você sendo uma médica... Poxa vida, fala um nomezinho. Ah, como é que ela tá feliz da vida? Pois é, mas como é que eu vou fazer agora? Vai começar a fazer? Todas as pessoas deviam entender isso com naturalidade. É o órgão sexual dela, que ela descobriu. E a coceirinha porque ela descobriu. E, inclusive, isso é um motivo para masturbação. Porque, né, com a questão do vermezinho, né, que em função da proximidade aí do ânus com a vagina, provoca uma coceirinha que aí a criança coça, sente prazer e começa a se masturbar. Como o menino também. A glande, né? Nem sempre o menino tem a fimose, né? Às vezes tem fimose. Então a glande, a cabeça do pênis fica dentro da pele. E por ficar dentro, acaba alojando sujeira. Nem sempre limpa direito. E por ter sujeira, ali fica bactérias. E a bactéria provoca coceirinha. Então o menino fica toda hora tocando na ponta do pênis. Que é gostoso, é como bicho de pé. A coceirinha é gostosa, né? Quase não tem bicho de pé mais hoje. Então, fica ali. Né? Ah, não, na minha infância tinha, gente. A gente pisava na brita, na grama, não tinha. É. Nossa, que eu vejo, ó. Porco, é onde tem criação de porco, né? Hoje os porcos, você nem sabe, são criados em cativeiro, você só sabe da carne, você não vê o bicho mais. Antigamente você via os porcos andando pelo quintal fora, comendo a vagem, né? A maioria das pessoas encobre os primeiros anos da infância, até 6 ou 8 anos de idade. Até o momento, não nos ocorreu ficar surpresos ante o fato dessa amnésia. E, no entanto, teríamos boas razões para isso. Por que a gente não lembra, ou lembra com muita dificuldade, da nossa infância, do 0 aos 8 anos? Por causa da falta de atenção com a sexualidade. Porque lembrança tem a ver com prazer. Se eu perguntar a vocês assim, o que é que vocês lembram de hoje? Vocês vão lembrar das coisas, o que foi de hoje de manhã, por exemplo, das coisas mais prazerosas e das coisas menos prazerosas. Mas tem sempre ali o elemento prazer. Quando eu encontrei meu amigo, quando aquela vizinha me xingou, prazer e desprazer. É isso que regula a nossa memória. A nossa memória ela é seletiva. E essa seleção tem como base o prazer e o desprazer. Então, como a sexualidade ela é desprezada nessa fase, a gente tem dificuldade de lembrar. Eu tenho um paciente promotor de justiça que ele lembra do aniversário dele de 1 ano. Eu nunca vi um paciente lembrar com 1 ano de vida. Ele lembra do bolo, das pessoas em volta, ilumina as pessoas. 1 ano de idade.
Então a memória dele realmente ficou. Mas o que ele lembra? Aniversário. Ele não lembra assim, um dia que ele levantou e estava nublado. Não lembra. Vem muito recorrente assim, porque eu. Então eu penso que as minhas fases foram trabalhadas pela minha mãe não ter me castrado, trabalhou muito. Não é, lembra que ela não te castra, quem te castra é seu Não, pai. Mas assim, como ela trabalhava muito, não tinha como me arrepender. Porque eu lembro de coisas banais. Eu lembro de um dia que eu fui à praia, com 3 anos de idade, eu lembro disso. Eu tenho uma irmã que é 8 anos mais velha que eu. Aí eu falo, você tá com aquela blusa. Ela fala, como que você lembra disso? Eu lembro de coisas assim que. Coisas corriqueiras. Eu lembro de uma vizinha que morava. Aí minha mãe fala, mas essa mulher morava quando você tinha 2 anos. Depois eu lembro. Então, assim, eu também não sei o que é fantasia e o que é real. Talvez alguém me contou. A lembrança tem disso. Mas não importa, o importante é que você lembra. E essa lembrança, essa lembrança está sempre associada com prazer ou desprazer. Não tem. Nada meu. Então, não tem neutro. Então, como isso é relegado em segundo plano, a sexualidade da criança não é importante para os pais. Imagina um menino falar, papai, olha só como é que está meu pênis. E o pai dizer, então, isso vai apagar da memória dele. Então, assim, isso não é nada não, daqui a pouquinho melhora. Daqui a pouquinho passa, né? Ou alguma coisa do gênero. Então não há uma atenção. Vem cá, meu filho. Deixa eu te explicar. Papai também tem pênis. Pênis é assim, assim, assim. Mamãe também tem vagina. A vagina acontece isso, isso e isso. Sabe? Mostrar para a criança essa interação que a gente desconsidera. Por isso que eu digo que os pais deveriam fazer um curso de sexualidade infantil. Devia ser obrigatório. Ó, eu vou ter filho, então para você, sei lá, assinar, ter a certidão do seu filho, ou receber licença maternidade, você vai ter que fazer um curso. Porque isso é muito importante para a vida inteira daquele ser. E desenvolve o prazer, ajuda no desenvolvimento cerebral, então a criança vai ser mais ou menos inteligente de acordo com os estímulos prazerosos. Está ligado ao prazer, ao aprendizado. Então, deixa eu conduzir aqui então para a gente. A amnésia infantil, que converte a infância de cada um numa espécie de época pré-histórica e oculta dele. E os primórdios da própria vida sexual carrega a culpa por não te dar valor ao período infantil no desenvolvimento da vida sexual. Então a criança carrega a culpa ainda. Esses textos, essas falas, são sempre falas do Freud, tá, gente? Eu copio e colo aqui para a gente poder debater. Nosso conteúdo é sempre muito fiel a ele. Então, a latência, né, e as rupturas, as constatações extraordinariamente amildadas de moções sexuais, escritas, né, pretensamente excepcionais. Ele fala de novo que a gente olha a sexualidade da criança como excepcional. E a normativa, ou seja, não é norma. Então aquela menininha que se masturba com 3 anos é uma exceção, não é verdade. O menininho que toca no pênis é uma exceção, não é verdade. Então olha como que a gente encara a sexualidade. O abuso sexual é uma exceção, não é verdade. Então, professora tem que estar, mãe tem que estar atenta, tia tem que estar atenta. Uma marca no braço, um roxo próximo do bumbum, no pênis, na vagina. O abusador vai deixar um rastro. E, sobretudo, a reação da criança que fica retraída, assustada. Você toca no corpo dela, dói. Então, a gente que é pai, que é avô, no caso eu sou avô, tem que estar atento. Para que nossas crianças não sofram o abuso do adulto. Que adulto? O adulto que foi abusado também. Porque o abusador é um doente. O abusador é alguém que foi abusado. Bem como as revelações das lembranças infantis do neurótico. Então, quem é o neurótico?
O neurótico somos nós. A gente vai para o consultório, vai deitar no divã. Quem vai falar? Da infância. Vamos falar da infância. O senhor deita lá, está com depressão. Ah, estou com depressão, você não vai viver. Fala da sua infância. Tem a ver uma coisa com a outra, né? Aí o outro chega lá, eu estou com ansiedade, eu não consigo dormir. Fala da sua infância. Ué, mas ele usa o mesmo remédio com todo mundo. Não é interessante isso? Está tudo lá. Tudo lá. É o mesmo remédio. Então, por quê? Por causa desse descaso. Né? Então, as lembranças infantis do neurótico, até então inconscientes, talvez permitam traçar o seguinte quadro de condutas sexuais da infância. Vai falar do quadro aí, né? Parece certo que o recém-nascido traz consigo germes de emoções sexuais que continuam a se desenvolver por algum tempo, mas depois sofrem uma supressão progressiva, a qual, por sua vez, pode ser rompida por avanços regulares do desenvolvimento sexual ou suspensa pelas peculiaridades individuais. Então, esse processo vai ser ali jogado no inconsciente, ele vai ficar inteiro ali. Primeira coisa que a gente aprende na psicanálise: nada se apaga. É sábia aquela fala do Lavoisier. Na natureza, nada se perde, tudo se cria, nada se cria, mas se cria sim, mas nada se perde, tudo se transforma. Nada se perde. Você pode transformar. Ah, eu quero apagar da minha memória o dia que eu vi meu pai sendo assassinado. Você não consegue. Você pode dialogar com essa memória. Você pode transformar essa memória. Tem 2 pacientes que ouviram o tiro, quando chegou, o pai estava morto. E o assassino correndo. Foi assassinado. Assassinado o pai. Na frente das 2, praticamente. A mãe não viu, mas elas viram. E ambas adoeceram em função disso. O pai, pensa, né? Mulher, o pai que foi assassinado. O amor da vida delas. E aí, uma delas falou, tem como, Luiz, você trabalha em hipnose, não trabalha? Eu trabalho. Então, você pode hipnotizar e apagar isso da minha memória, da minha cabeça? Eu não posso. Eu não tenho esse poder. O que a gente pode é falar disso. Ah, falar disso dói muito. Mas dói menos do que você não falar. Pensa numa injeção. Injeção de bezetacil. É o terror quando a gente era criança. Dói muito menos. Até hoje dói ainda. Eu nunca tinha tomado bezetacil, mas eu tinha o terror, porque eu já sabia, né? Aí eu precisei, a minha garganta infeccionou, fui no pronto-socorro. Aquela médica bem carniceira olhou para mim, botou um palito de picolé no meu meio. Só bezetacil para dar jeito. Falei, tá nada, né? Doutor, tem uma outra aí, uma amoxicilina, qualquer coisa. Não, tem que ser bezetacil. Acho que ela gosta de ver a gente sofrer. Aí eu falei, aí eu já fui com medo. Que a imagem psicológica que entende a bezetacil é que ela é desse tamanho e a agulha deve ser mais grossa que esse dedo menino. E aí eu fui para lá, aí a enfermeira, porque saiu uma moça toda elegante. Aí eu disse, ela estava fazendo o quê? Ela estava fazendo bezetacil. Eu falei, então não dói não. Eu falei, não, vai não. Aí eu falei assim, aí eu peguei, levantei a cabeça. Não, aí não, é no bumbum. Mas tem que ser no bumbum? Ela falou, tem que ser no bumbum. Desce a calça aí, que a enfermeira é meio safadinha, né? Aí ela falou, não vai ser só uma picadinha de formiga. Desceu aquele negócio quente que foi descendo. Eu falei, vou morrer agora. O negócio dói mesmo. Aí eu falei, que mulher desgraçada, como é que ela estava tão tranquila, né? A outra anterior, e eu dói tanto em mim. Não perder a voz, exatamente. Então, eu digo que quando você trabalha um trauma, é como tomar bezetacil. Dói, mas em compensação, a infecção vai embora. Né? Tomei aquela desgramada, aquela bezetacil. Dia seguinte, a garganta já estava bem. Acabou. Queira Deus que
tão cedo, preciso tomar outra, né? Mas é o processo terapêutico, então ele é doloroso. A pessoa fala, Luísio, tinha dia que saí do seu consultório que eu ia para cá chorando. A pessoa, mas que dia tem esse psicanalista? Você volta pior do que quando você vai para lá? Porque funciona assim, não se apaga, gente. É ilusão. Se você tentar fugir, você vai adiar o problema, ele aparece de novo. Ele faz assim, ó, aparece aqui, aí você abafa, aí ele aparece aqui, você abafa, aí ele aparece aqui, ele vai te perturbar até você parar de conversar com ele. Eu quero parabenizar a professora, né? Primeira vez que eu vi sua palestra, sua aula, mas eu já te acompanho em alguns, acho que por Apenas lives, tá? Ah, não, eu coloquei o jornal, eu escrevo no jornal. Parabéns. Obrigado, obrigado. Psicologia, e o que a gente passou nessa fase aí foi muito rápido, né? Porque é tanta coisa que vai. Sim. E parabéns, mas a pergunta que eu tenho, né, na psicanálise, é que você está falando que tudo está lá na infância, né? Então tem que resgatar essa infância para poder tratar esse comportamento na fase adulta. Uma vez identificando isso, trazendo isso para o paciente, a abordagem que se faz para cada caso é fazer com que esse paciente dialogue com esse sentimento, só no fato dele entender, já começa o processo de se libertar. Depois que a gente traz, depois que se identifica esse problema na infância, de relacionamento e tal, tá aqui, pronto. Agora, a psicanálise trabalha fazendo ele dialogar com esse sentimento a ponto dele conseguir superar. Me explica um pouquinho sobre isso. Como é que é o seu nome? Sérgio. Sérgio. Então, Sérgio, isso é uma coisa extraordinária. Quando eu fiz o curso, eu fiz, na época, pela UFES, a única turma que a UFES formou, né? Eu sou da área da história e da filosofia. Eu tinha essa preocupação. Então eu falava assim, olha, Sérgio, na verdade, isso quer dizer isso, te convidando a pensar isso. Depois eu percebi que não, é mágico. Só o fato de você entender já resolveu. O sintoma desaparece. É o que o Freud fala. Quando você compreende, a compreensão faz o sintoma desaparecer. É incrível. Tanto que a pergunta clássica do analista é: faz sentido para você? Tem que fazer. Porque não adianta o analista perceber se o analisando não percebe, se o paciente não percebe. E os lacanianos, eles dizem o seguinte: quando há um momento em que o próprio analisando percebe antes de levar para análise, aí ele fala, está na hora de você deitar no divã. Ou seja, ele já consegue fazer uma autoanálise. A minha paciente, uma das minhas pacientes hoje, falou para mim assim: eu sonhei com meu irmão. Depois que foi tirada a medicação, tenho sonhado muito com ele. Ela toma uma medicação pesada, um quadro depressivo muito forte. E aí eu comecei a fazer terapia, falei, conversa com o seu psiquiatra, porque a gente não tem autoridade de mexer na medicação, né? Para ele mexer. Aí ela procurou um outro psiquiatra, o psiquiatra tirou aquela medicação antiga, passou uma outra bem mais leve, né? Ela toma 100 miligramas de medicação que deveria ser no máximo 4. Para além do... Estava praticamente vegetando aí. Aí ela falou, depois que tirou a medicação, eu estou sonhando muito com meu irmão. Eu tive um sonho que alguém dizia assim, a minha irmã dizia assim, nosso irmão voltou. Aí eu falei assim, não pode voltar, ele morreu, nós enterramos ele. Você não lembra, não? E outra coisa, a mulher dele já casou com outro cara, como é que vai fazer isso? Ela falou, não sei, ele tá lá na casa dela, como é que ela vai fazer, eu não sei. Aí eu cheguei lá, ele estava lá, e eu falei, mas ele não pode ficar, ele tá aí. Porque ela é casada com outro homem. Aí eu falei, olha, você já encontrou a cura da sua depressão. Porque a causa da depressão é a não aceitação do luto. Que é a melancolia, Freud chama de melancolia, no texto intitulado Luto e Melancolia. E qual o problema do depressivo? Ele não aceita a morte, não aceita a perda. Então todo mundo diz que morreu, menos para ele. Só que aí ela disse assim, então eu entendi, Luísio, que eu aceitei a morte dele. Eu falava com a minha irmã, viu, ele morreu. E sabe que eu acho que a minha irmã era eu mesma?
Ou seja, tudo que eu ia falar para ela, ela já falou, sem precisar falar. O que eu ia dizer? Porque no sonho, normalmente, a gente faz o mesmo papel. O Freud vai dizer que o sonhante é ele sozinho. A pessoa fala, olha, Cícero, eu sonhei com você essa noite. As mães que gostam disso, né? Já eu falo assim, só que meu filho é psicanalista. Então não cola com ele, né? Aí a mãe dele fala assim, no começo ela tentou, agora ela parou de falar. Só que eu sonhei com você, meu filho. Eu tive um sonho tão ruim com você. Você lá na Rua da Lama, na UFES. Aí só fala assim, mãe, o sonho foi seu. Você está com algum tipo de conflito. Me tira dessa. Porque quando não tem conhecimento de psicanálise, a mãe diz que é intuição. Eu tive intuição com você, meu filho. Olha, cuidado. Não fica tentado. Ela aproveita o ensejo, né? Manipular. Só que com ele não cola, né? Então, normalmente, no sonho, eu fiz uma live sobre sonho, na visão de psicanálise. Eu sonho sozinho. Qual é a beleza do sonho? Não tem superego. Eu estou com raiva do meu chefe, eu dou na cara dele. Porque no sonho eu não vou ser demitido. Então, como meu chefe não está no meu sonho, se ele tiver e tomar na cara, ele vai acordar e dizer, que negócio é isso? O Aloysio me deu na cara no sonho, vou mandar ele embora. Mas como não é ele sou eu também, então eu dou na cara dele, e foco, xingo ele. Então, antes que eu dissesse assim, aí ela mesmo falou, eu era minha irmã, eu estava dialogando comigo mesma sobre a morte do meu irmão, que na verdade é o pai. O irmão dela é aquele cara que tomou o lugar do pai. Então, o pai dela é o irmão. Por isso a dificuldade é fazer o luto. Então, você simplesmente precisa descobrir. Pronto, acabou. Então, o papel do psicanalista é ajudar você a perceber. Então, a gente nem descobrir, a gente descobre. A gente só ajuda o outro a perceber. Faz sentido para você, Cícero? Faz. Tem gente que é resistente. Só o Freud chama de resistência. A pessoa fala assim, não faz sentido, não concordo com você, não. E ferrou. Você perdeu ali o processo de possibilidade daquele paciente sair do quadro. Aí a gente tem que ensaiar, ir para um outro caminho. E isso, agora faz sentido? Mais ou menos. Tem gente que é difícil. E aí tem situação que eu digo, olha, vai procurar outro analista. Não tem paciência, não. Não, você não quer aceitar, cara. É difícil. Você quer continuar no processo. Você tem prazer. Porque a depressão dá prazer também. O depressivo ele não é vítima. É gostoso ficar ali, olhando para o céu, precisar trabalhar, precisar levantar da cama. Tem um lado. Dói, tem um preço, mas dá prazer. A ansiedade é prazerosa. Quem não é? Ansiedade, você controlando tudo, e você é a bola da vez. É gostoso isso. Agora, que preço que você paga em termos de saúde? Não vale a pena. Mas, de repente, você quer pagar o preço. Então, não procura um analista. Continua. Deixa até onde vai. Então, mas quando o simples fato de perceber, pronto, já resolve. É diferente, no caso da psicologia, com a TCC, que é o cognitivo comportamental, que é mudar o comportamento. Existem situações que a comportamental vai resolver. Mas quando é coisa ligada à infância, aí não adianta, a comportamental não vai resolver. Não adianta mudar o comportamento. Você tem que dialogar com o passado. É como eu disse a ela, não adianta, você tem que conversar com seu pai. Você tem que se ver com ele. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas papai já morreu. Eu digo, daí? Qual o problema? Por quê? Você está querendo que eu faça uma sessão espiritual? Eu sou evangélico, eu não estou pedindo você fazer isso. Então, eu preciso escrever uma carta para ele. Mas eu vou entregar essa carta para quem? Não sei. Queima, manda para o Papai Noel, mas escreve. O que eu quero é que você escreva. Eu estou propondo um diálogo que ela faça com o pai. Eu digo, conversa com as suas tias, com a sua mãe sobre o seu pai. Busca a história do seu pai. Faça uma reconciliação com o seu pai. Aí a coisa vai mudar. Tem uma paciente italiana que ela não consegue engravidar.
Porque como eu viajo muito, eu tenho paciente no mundo todo, né? Tendo por WhatsApp. E aí eu falei para ela, você não é seu pai, querida. Você tem que se reconciliar com ele. Você não vai conseguir parir, porque ele é seu pai. Ele é seu amor. Você está ligada com o amor. Logo que você está ligada com o amor, seu útero, ó, fechou. O útero fica aberto com o amor. Vai fazer as pazes com ele. Mas meu pai não vale nada, aquele desgraçado, mulherengo. Então você não vai engravidar. Se continuar com essa pilha aí, você não vai sair do lugar. Vai fazer as pazes com seu pai. Ah, eu não consigo não. Então você pode parar de fazer terapia, porque você não vai engravidar não. Comigo você esquece. Então não vou fazer uma técnica disso, daquilo, abraçar a árvore para poder ela ganhar semente. Não, nada disso. Meu negócio é passado. Eu sou psicanalista. Agora, se ela procurar um cognitivo comportamental, provavelmente vai dizer, olha, acorda mais cedo, faça isso, fala aquilo, mude o seu olhar sobre maternidade. São terapêuticas diferentes. Mas, Sérgio, né? Mas, Sérgio, resumindo, na psicanálise, basta você fazer a associação, você perceber. Percebeu? Bom, acabou. É só isso. É isso que o Freud descobriu, fantástico. Quando ele encontra a Ana O, a primeira paciente dele, tetraplégica, com contratura muscular, com as ideias atravessadas, ela entra carregada no consultório e sai andando. Aí ele falou, caramba, eu descobri uma nova ciência. A Ana O estava assim, ó, mexida aqui para baixo, pescoço para baixo. Ai, tô aleijada, gritava, toda desequilibrada. Levou no ortopedista, o ortopedista olhou, tirou raio-x, nada. Levou no ginecologista, nada. Aí falou assim, levou no psiquiatra, não conseguiu achar nada. Aí o psiquiatra falou, ó, era uma mulher, uma psiquiatra. Falou, quem vai dar jeito nela é o Dr. Freud. Quem conta isso é escreveu um livro chamado Freud Além da Alma. Jean-Paul Sartre. Ele escreve em forma de novela, então você vê a cena, assim, imaginando. Sartre escreve muito bem. Aí, 2 enfermeiros grandão, carregando a Ana O arrastando o pé, entra na sala do Freud, toda invadida pela fumaça, porque o Freud era um fumante inveterado do charuto. Fala, doutor Freud, ela mandou encaminhar para o senhor. Aí o Freud fala, senta ela ali. Sentou ela na cadeira. Aí o Freud começa a conversar com ela. Sabe quem era a Ana O? Cuidadora. Cuidou do pai 12 anos na cama. De quem mesmo que ela cuidou? Do pai, do amor da vida dela. Por que ela cuidou 12 anos? Que era o amor da vida dela. Sabe quem guardou o conteúdo do Freud, que a gente tem até hoje, domínio público? Quem foi que organizou o material dele e guardou? A filha dele. Não se casou. Ficou só por conta dele, a filha caçula. Diziam assim, entre Ana, o nome dela é Ana, não é por acaso, entre Ana e Freud, só não tinha sexo, mas era uma relação incestuosa. Era marido e mulher, só não transavam. O nível, então, a relação filho e pai, complexo ético, né? Aí Ana O, a outra Ana, né, a paciente, 12 anos cuidando do pai. Um dia ela cansada, exausta, ela pensou assim, papai podia morrer. Ela desejou a morte do pai. Assim descansava, ele também. Meses depois o pai morre. A culpa paralisou. Aí Freud disse, você está paralisada pela culpa, pela morte do seu pai. Você matou o seu pai. Ela disse, matei mesmo. Não, você não matou o seu pai. Isso é que é legal, porque a gente dá corda para o paciente para poder ele colocar o que ele está sentindo. Eu às vezes dou uma corda, digo, você odeia sua mãe não vale nada. É verdade, como é que você sabe? Você conhece ela? Não, sua mãe vale sim. É uma mulher trabalhadora, digna. Mas eu tenho que deixar a pessoa se entregar.
Aí o Freud disse, você matou o seu pai. Ela falou, matei mesmo. Eu matei, porque eu não devia. Você desejou a morte, desejou, desejei. O desejo é livre. Essa é uma das coisas mais belas da psicanálise. O desejo é livre. A gente não controla. Eu posso desejar uma mulher que passa, sendo casado, amando a minha esposa. Agora, investir nessa mulher, aí é livre. Mas eu posso desejar, ela pode desejar um homem. Logo, isso é o inconsciente, mas a consciência não pode. Sou casada, eu sou casado. Então ele falou assim, o desejo é livre. Não quer dizer que você queria matar o seu pai. E mais importante, você não matou o seu pai. O que matou o seu pai foi o câncer. Você cuidou muito bem do seu pai. Você amou o seu pai até a última consequência. Você consegue perceber que você ama o seu pai? Aí ela disse, eu amo. Começou a chorar. Você consegue perceber que foi o câncer que matou o seu pai? Ela disse, agora percebo. Esse não pode levantar e ir embora. Levantou. Saiu andando. Está usando a inglês. Muito show. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, gostado. Essa é a nossa contribuição. A gente faz uma vez a cada semestre, Thaís? Uma vez a cada semestre a gente faz esse encontro. Discutindo um assunto, tá bom? Obrigado. Agora eu tô saindo da internet.